noite, meus amigos. Nesta quinta-feira, nós estamos começando então mais uma edição, do Painel da Legalidade. É um quadro aqui de quinta-feira onde a gente tem um bate-papo, com os amigos do trabalhismo, enfim. E hoje, nós temos a gratíssima satisfação de estarmos conversando hoje com uma companheira de grande valor, tem uma formação vastíssima, tem muita coisa para nos contar e para mim é uma alegria muito grande mesmo tê-la aqui conosco. É a nossa companheira Bárbara Pansieri, diretamente de São Paulo, diretamente, oriunda das famílias da Moca, Pansieri, va bene, eu só esqueci de falar de italiano, Então, Bárbara, eu agradeço demais a tua presença aqui conosco e a gente agradece mesmo de coração. A gente conheceu, tivemos contato lá com a nossa live lá das Mulheres Empoderadas do Ecotrabalhismo, mediado pela nossa amiga companheira Ivana Groff, lá do Ecotrabalhismo. E, enfim, vamos falar de várias coisas: sustentabilidade, saúde mental, educação, vamos falar da participação da mulher na política, um monte de coisa, muita pauta aqui. E, enfim, Bárbara, seja bem-vinda ao nosso canal mais uma vez. E eu queria te perguntar, eu falei de direitos das mulheres, sobre a participação da mulher na política. Eu queria saber se realmente é fácil ser pré-candidata nesse país, que tem uma lei para garantir o espaço da mulher, mas é fácil fazer política sendo mulher nesse país? Como é que é essa coisa? Porque eu sou homem, mas como é que são as mulheres? Como é que é essa questão da mulher na política hoje? Como é que você enxerga? Boa noite. Legal, bacana. Bom, eu primeiro queria começar me apresentando e agradecendo imensamente o convite para estar aqui hoje nessa live, de fato, é muito bacana a gente ter se conhecido nessas jornadas do ecotrabalhismo. Então, para quem está chegando agora, eu sou presidente do ecotrabalhismo na cidade de São Paulo. O Noé atua lá em São Leopoldo, também no ecotrabalhismo. Então, eu conheci o Noé por intermédio da Ivana, e é uma honra estar aqui. Então, respondendo a sua pergunta, acho que vale contar um pouco da minha jornada individual, tanto a vontade de atuar na política eletiva, quanto também os desafios que é ser mulher, como veio muito sua pergunta, e depois acho que entrar, ainda falar um pouco sobre as desigualdades da mulher na política, Então, acho que primeiro de tudo, contando bem brevemente minha trajetória, eu tenho 28 anos hoje, estou filiada ao PDT, e como que começou essa vontade? Acho que desde muito nova eu senti a vontade de trabalhar para ajudar a vida das outras pessoas. Eu tenho uma mãe que criou a gente sozinho, mãe solo, o meu pai é dependente químico, e isso nos molda, de alguma forma. Psicólogos podem entrar mais em detalhes, não é essa a minha formação, mas isso nos molda de alguma forma, e acho que sempre vim de um bairro de periferia, mas sou muito grata à minha mãe, porque ela fez uma opção de muita luta, mas para colocar a gente numa escola, e a gente teve acesso a uma educação privada, e isso me permitiu, me propiciou entrar numa universidade pública. Mas, enfim, para chegar aqui, num momento mais recente, eu cursei Relações Internacionais na USP, e aquela minha vontade de atuar para ajudar os outros foi se transformando, se concretizando numa vontade de atuar na política. Eu entendo muito que a política é o espaço de disputa que existe e que a gente precisa ocupar, com corpos femininos, corpos trans, corpos negros, corpos de periferia, indígenas, com toda a sua diversidade, para que a gente possa também ter políticas públicas que olhem para toda essa diversidade. Se a gente continuar tendo só homens na política, como é a maior parte hoje dos nossos parlamentares, dos nossos políticos eleitos de modo geral, é muito difícil que a gente consiga ter um olhar de políticas públicas também que olhe para as mulheres. Então, vim descobrindo essa minha vontade de atuar, e acho que uma pergunta que me fazem, assim, se eu sou feminista e como que foi isso para mim, eu até escrevi um texto, posso depois compartilhar com o Noé, se ele quiser colocar aqui. Claro, não, com certeza. E o texto que eu escrevi para uma revista feminista foi Quando me descobri feminista. E eu acredito que nós, mulheres e homens, a gente passa por processos constantes de mudanças,
né? E nesses processos todos a gente vai aprendendo, e eu acredito que o feminismo não foi diferente, né? A gente vive sim numa sociedade extremamente machista, e esse machismo, ele, para mim, na minha família, ele vem desde muito cedo, né? De como a minha avó criou minha mãe, que nos criou, né? E não porque elas são, muitas vezes elas não se consideravam machistas, mas porque a sociedade avançou bastante. E nesse sentido, eu fui aos poucos me descobrindo feminista. Sei lá, talvez 5 anos atrás, se me perguntassem se eu era feminista, o que eu entendia por feminismo, talvez fosse muito diferente do que eu entendo hoje. Mas eu acredito que a gente vive, sim, numa sociedade machista que, aos poucos, individualmente, a gente vai se desconstruindo, deixando esse machismo e começando a entender detalhes que não são só detalhes, que moldam nossas personalidades, nossas instituições. E eu ando trazendo uma analogia que para mim faz todo sentido, que é quando você vê uma criança aprendendo, se alfabetizando. Eu tenho um sobrinho de 6 anos, e ele está naquela fase em que ele consegue concatenar letras que viram sílabas e sílabas que viram palavras. E então o mundo começa a ganhar novas colorações, novos significados. E acho que quando a gente é exposta, né, a literaturas, a assuntos ligados ao feminismo, a gente começa a ter esse novo olhar, né? Então, uma situação que para a gente antes talvez não incomodasse, mesmo com o machismo escancarado, a partir do momento em que se identifica que aquela situação ela é, de fato, tem uma desigualdade de gênero em sua raiz, você passa a olhar com outros olhos. Então, acho que é um processo, e digo isso com total tranquilidade, porque eu sei que eu estou em processo, né? Não, eu me considero feminista, sim, mas muitas vezes pode ser que eu erre e faça algum comentário ou alguma reflexão ainda machista, porque eu acho que é um processo longo, né? E aí... Vai falar, continua. Bacana. E aí acho que chega na política, né? Hoje, como pré-candidata, eu estou em um partido progressista, e a gente imagina que partidos de esquerda, do campo progressista, sejam partidos mais abertos a ideias progressistas de modo geral, e com certeza são, mas ainda existe muita desigualdade de gênero, mesmo dentro de partidos de esquerda, e é importante que a gente fale disso também, né? Então a gente ainda tem no Brasil a maior parte das altas lideranças partidárias de partidos de qualquer ideologia ainda são homens, a maior parte homens brancos, né? Então a gente também tem que olhar para a desigualdade de gênero dentro dos partidos, e quando a gente vai para a desigualdade de gênero na representação política, ela é muito grande. Então, um dado que choca, né? Aqui em São Paulo a gente tem 20% de vereadoras eleitas na Câmara Municipal de São Paulo. A gente tem 52% de mulheres na população e só 20% de mulheres eleitas na Câmara. Isso mostra que a gente ainda tem um grande desafio de representação das mulheres. Se a gente olhar para o cenário federal, né, para a nossa Câmara dos Deputados lá em Brasília, a gente tem 15% de mulheres eleitas, né, sendo que a nossa população de mulheres no Brasil é mais de 50%. E tem gente que ouve isso e fala, não, mas é normal. Assim, quando a gente olha para o mundo, né, infelizmente no mundo essa desigualdade ainda existe também, não é só no Brasil. Então, a nível mundial, a média de mulheres parlamentares eleitas é de 24%, mas a gente está abaixo da média mundial, a gente está com 15% na nossa Câmara Federal. E aí, por que é importante a gente falar da representação feminina na política? Não é só uma questão pro forma, a gente não há, né? Eu acho que é legal desmistificar. E eu acho que aqui tem 2 pontos. Pode falar, né? Não, exatamente, não, eu estou concordando. Eu acho que tem 2 pontos que são muito importantes quando a gente fala da representação feminina. Uma delas é a representação simbólica e cultural. Se a gente reverte esse processo de machismo que nos molda, e a gente começa a mostrar para as próximas gerações de mulheres que, simbolicamente, a mulher pode ocupar espaços de poder, não só na política, mas em qualquer lugar, as novas gerações de mulheres, elas já vão nascer com uma outra visibilidade, um outro olhar sobre o que é ser mulher na política. Então, você cria, né, repertório, você cria histórico de outras mulheres se inspirarem nas mulheres atualmente que estão na política. Então tem essa questão da representação simbólica, né, de a gente mostrar que não são só 15% ou 20%, e a gente ter mais mulheres lá. E tem uma representação que ela é substantiva, que muitas políticas públicas não são pensadas para as mulheres porque a gente não tem a mulher lá dentro, e não é porque a mulher ela é diferente biologicamente do homem, mas simplesmente porque ela vive na pele dela aqueles problemas, né? Então, eu, como uma mulher branca, eu não vou sentir racismo na pele. É claro que eu quero, como se eleita parlamentar em algum momento,
eu me considero uma pessoa que estou lutando para ser antirracista e solidária à luta antirracista, mas eu não sofro racismo na pele. Então é muito importante que a gente tenha negros e negras eleitos que sintam essa questão na pele, que olhem para sua população iguais, né, e que consigam trazer isso em forma de políticas públicas olhando para a população negra. E a mesma coisa é válida para a mulher. Né? Então, não é que a mulher ela é biologicamente muito diferente do homem. A gente tem diferenças no nosso corpo físico, sim, temos, né, consideráveis no nosso funcionamento do corpo, mas são poucas, muito poucas. E a importância da gente ter mulheres é para que elas olhem com empatia para outras mulheres, né? E a gente tem uma política de mobilidade urbana, de habitação, de educação, de saúde, que considere 52% da população. Isso é representação substantiva. Então, eu acredito e luto muito para que a gente possa eleger mais mulheres, chegar próximo aos 50% da população. Então, eu sou uma defensora de todas as políticas que foram criadas nos últimos anos de cotas para mulheres, seja a cota de recebimento de financiamento de campanha, seja os 30% para a disputa do pleito, porque a gente precisa reverter isso. E para reverter isso, na minha opinião, passa também por desconstruir o machismo dentro dos partidos políticos. Né? Então, os partidos também precisam se repensar, ter mulheres na sua liderança. E eu acho que, dito isso, né, eu, como mulher, me descobrindo feminista nesses últimos anos e trazendo isso para dentro da política, luto por isso, acredito na importância da gente olhar para as políticas públicas, para as mulheres especificamente, e acho que, sim, como qualquer outra mulher, sofro preconceito de gênero, talvez por ter tido uma educação privilegiada, de ter cursado uma universidade pública, ter tido uma boa formação, às vezes menos do que outras mulheres, mas se eu estou andando na rua e tem um homem vindo atrás, eu vou ficar com mais medo do que se for uma mulher. Né? Então, o machismo ele mora em pequenos detalhes que muitas vezes o homem acaba não podendo sentir, porque ele não é mulher, simplesmente assim. Exatamente. Eu acho que a questão do machismo tem que ser falado com os homens. Os homens têm que participar desse debate. Eu acho que quando a gente também coloca, parece que também tem uma visão que todo homem machista é também uma certa omissão, porque também a mulher alimenta o machismo, né? Há mulheres que alimentam, não é que a mulher que alimenta, mas há mulheres que alimentam o pensamento, né? Daqui a pouco o homem quer ser mais né, gentil, e isso aqui não é, né, e tem toda uma simbologia, né, em torno, inclusive, da forma como também, envolvendo, inclusive, a questão sexual, né, comportamental. E é importante isso que você está falando, a gente desconstruir o machismo, porque ele é um fenômeno cultural e parabéns, eu acho que sim, todos os pré-candidatos do PDT, de parabéns, a gente tem exemplos, né, de mulheres que, né, estão aí, tem a Megene lá em Salvador, que é um exemplo, Silvani, a Bárbara, a Flávia lá em Curitiba, né, são mulheres guerreiras, enfim, e que estão usando o exemplo aí, né, do que é ser, né, um pré-candidato de valor. Agora, Bárbara, a gente tem, você é ligado ao ecotrabalhismo, né, e a gente tem uma visão também, né, que a gente tem que se construir culturalmente, que é a questão assim de que a pauta ambiental é uma pauta supérflua, que é ambientalismo, isso é modismo, é gente desocupada, a gente tem que falar de desenvolvimento e não ficar com esse negócio de, né, isso é um desafio para uma sociedade que vive um período nem de conservadorismo, é de retrógrado mesmo, né, com o bolsonarismo e tudo mais. É desafiador isso, né, para nós que estamos num movimento tão importante como o ecotrabalhismo, né? Com certeza, não é? Acho que, para mim, quando a gente fala de meio ambiente, não está descolado, em hipótese alguma, da gente falar do desenvolvimento econômico e da gente falar de saúde física e saúde mental. Então, eu vejo a pauta ambiental, ela está muito relacionada à forma como nós, humanos, definimos morar, viver, né, e se desenvolver em sociedade. E se a gente não levar em consideração essa pauta ambiental, a conta chega, seja a conta econômica, né, porque a gente tem aí o meio ambiente nos impondo desafios para a gente mudar nossos formatos de desenvolvimento econômico, ou seja,
é a saúde, né? A nossa saúde física ou mental, ela pode bater na porta individualmente, conforme a gente for se desenvolvendo sem se preocupar com o meio ambiente. Então, para mim, não tem como falar de saúde ou de desenvolvimento econômico se a gente não falar de meio ambiente. Para mim, tem uma correlação muito grande. Fica meio capenga a coisa, né? Se não Fica, com falar certeza. desenvolvimento. Porque senão também é aquela história. O que é desenvolvimento, né? Eu até pergunto, eu sou progressista. Aí eu pergunto para algumas pessoas, tá, mas o que é progresso? Porque até um tempo atrás, progresso era poluir rio, poluir o ar e tudo mais. Isso era progresso. Ah, São Paulo, a terra do progresso. Olha a situação do Tietê, Rio Pinheiros, né? Isso é progresso? Hoje, olhando, vejo que isso não é um progresso. Então, acho que progresso nós queremos e que sociedade nós queremos, né? Legal. Eu concordo plenamente. Eu acho que, primeiro, para mim, quando eu penso em alguém que é progressista, para mim, ser progressista, a raiz disso é a gente querer o progresso social, e para mim isso significa a redução das desigualdades. Né? Então, se somos todos progressistas e lutamos pela redução das desigualdades, a gente tem que olhar onde estão essas desigualdades e como todo o resto do ambiente, do desenvolvimento econômico influenciou nessas desigualdades. E a desigualdade ambiental ela é uma questão significativa. Né? A desigualdade social, a gente poderia abordar cada uma das desigualdades. Então, para mim, falar em ser progressista tem a ver com falar em reduzir desigualdades, todas elas, né? De gênero, racial, regional. E aí, abordando especificamente a pauta de meio ambiente, e aí eu vou um pouco mais longe, né? Tá na moda agora a gente falar em desenvolvimento sustentável, na palavrinha sustentabilidade. E para mim, a sustentabilidade ela tem aquele famoso tripé, né? Que todo mundo já ouviu falar, que é a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica. Então, se a gente quer progredir, vamos voltar ali no radical do progresso, a gente quer progredir, a gente tem que pensar nesse triângulo, né, que é o progresso social, o progresso econômico e o progresso ambiental, e eles estão completamente amarrados. Então, eu vou te dar alguns exemplos, algumas coisas que eu venho pesquisando, né, aqui na construção da minha pré-candidatura e do movimento do ecotrabalhismo na cidade de São Paulo, coisas que ainda a ciência tem dificuldade de comprovar, mas a gente cada vez avança mais. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na questão do ar, a qualidade do ar, parece que é uma questão menor, talvez para quem vive em cidades pequenas, não se questionou sobre como isso importa. Mas eu sou uma pessoa que tem um problema de sinusite, rinite, desde muito pequena, fui fazer uma cirurgia, o médico errou na minha cirurgia, e eu convivo com uma sinusite crônica há mais de 10 anos. Meu nariz sangra, eu passo metade do ano sem sentir cheiro, paladar, né? Então agora a gente tem isso como sintoma da Covid, né? E é um sintoma horrível, parece uma coisa pequena, né? Mas quando a gente passa vários meses do ano sem sentir gosto ou cheiro, você fica mal-humorado, porque a gente, como seres sociais, a gente tem prazer em comer, né, em socializar a partir do alimento, da bebida. Então, eu sou uma pessoa que sofro com doenças respiratórias. A gente tem aí a pandemia que joga o tema das doenças respiratórias graves como uma grande questão. Né? E muita gente relaciona o nosso desenvolvimento como humanidade ao surgimento de novas pandemias. Então, assim, a gente pensar a nossa qualidade do ar é fundamental para a gente pensar o que vai ser daqui 20, 50 anos com a nossa humanidade de modo geral. Existem estudos que correlacionam a qualidade do ar e a composição daquele ar com o desenvolvimento de transtornos mentais. Né, então, que mostram que em determinados lugares onde a qualidade, o ar contém algumas partículas de substância, tem mais gente sofrendo de depressão, porque isso está interferindo na forma como a gente absorve nutrientes, produz neurotransmissores. Então, eu realmente gosto de acreditar, né, que a gente está interligado com o nosso meio ambiente. E interligados que somos ao nosso meio ambiente, se a gente quer pensar na sustentabilidade, seja qualquer uma das três, na social, na econômica ou na ambiental, a gente tem que estar vivo e o meio ambiente tem que estar vivo. Então, a gente não quer o ar poluído, a gente não quer a água poluída. Então, eu poderia dar vários exemplos, né, dessa conexão entre meio ambiente e desenvolvimento da sociedade, né? Enfim, tem um outro tema que eu gosto bastante, né?
que tem a ver com a gente falar de saúde. O meu tema principal de campanha é saúde mental. Talvez você entre nele daqui a pouquinho. Sim. E uma das coisas que eu comecei a identificar, né, quando eu decidi por escolher a bandeira de saúde mental como tema de campanha, muita gente me questionou, mas Bárbara, isso não é um tema público, isso não é um tema que merece atenção de políticos. E aí eu fui buscar a definição da Organização Mundial da Saúde, e ela fala que a saúde ela é um estado de bem-estar que passa pela dimensão física, pela dimensão mental, pela dimensão social, pela dimensão ambiental. Então, se eu te perguntar agora, não é, você tá bem? Você tá saudável? É bem possível que nesse momento, se você não tiver com Covid, você responda, tô bem. E Tudo às vezes bem, você não né? tá bem. Às vezes você tá com um problema na sua família grave, às vezes você tá desempregado, às vezes você tá com um problema de transtorno mental, você tá ansioso. E a gente não costuma falar da dimensão social, da dimensão ambiental e da dimensão mental. A gente costuma falar da dimensão física, né? Então, puxa, eu torci o pé, tô machucado do pé, tô com uma crise de enxaqueca. A gente olha para a saúde muito sob o olhar físico, né? E aí eu acho muito legal quando a OMS ela desconstrói esse conceito e traz, né, de que a saúde não é ausência de doença. Estarmos saudáveis quer dizer que temos bem-estar social, então isso quer dizer que a gente tem boas relações familiares, boas relações com amigos, a gente está se divertindo, acessando cultura, acessando lazer, acessando educação, né? Então, gosto muito de pensar nessa definição holística de saúde e que inclui a dimensão ambiental. E que é importante também a gente olhar para o ECO como um movimento que quer trazer questões transversais. É fundamental a gente trazer questões ambientais para a pauta, porque me parece que a gente está numa pobreza política hoje, né? Perspectiva política, né? E a gente precisa mostrar que as coisas elas se ligam, né? Elas têm uma definição, quer dizer. E essa questão da saúde mental, eu fico muito feliz porque eu não sou pré-candidato esse ano, mas eu quero ainda ser pré-candidato. E uma das coisas, né, uma das minhas pautas é saúde mental, por questão pessoal mesmo, vivência pessoal. E nós estamos hoje nesse mês de setembro amarelo, né? E é um mês muito complicado, porque, né, Bárbara, a gente tem hoje um alto índice de suicídio. Hoje nós temos, talvez, eu queria que confirmasse isso, mas queria que não confirmasse, mas infelizmente eu acho que confirmar. Com certeza, hoje, se a saúde pública está sucateada, o setor mais sucateado da saúde pública é a saúde mental, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quem segura as pontas em leitos hospitalares é o Hospital Espírita de Porto Alegre, que é um hospital privado, porque o Hospital Psiquiátrico São Pedro cumpre por alguma parte, mas se não tivesse o Hospital Espírita, há muito tempo as coisas estariam de mal a pior. O acesso ao CAPES é um problema, né? A medicação também é dificultosa, o acesso, também tem uma questão de dependência química dessa medicação. É uma área muito complexa, né? E, enfim, dá para falar para quem está nos acompanhando agora. Claro. Acho que é legal quando a gente fala de saúde mental, a gente pensar no ciclo, nem sei como chamar isso, mas o ciclo da doença, né, ou do bem-estar. Antes da gente falar do tratamento, é legal a gente voltar no início. A gente falar primeiro da promoção, da prevenção, aí a gente vai ter o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação e o prognóstico. Né? Então, o ciclo daquela pessoa. E quando a gente fala de saúde mental, eu acho que tem três grandes blocos. Então, eu vou agrupar aqui, falar de promoção e prevenção, falar de diagnóstico, tratamento, falar de reabilitação e prognóstico. Então, quando a gente pensa no meio do caminho, que foi um pouco o diagnóstico que você trouxe aqui, a gente tem, de fato, uma saúde mental sucateada, acho que o SUS, de modo geral, o teto dos gastos, as discussões que permeiam o baixo financiamento de saúde, ainda que seja muito melhor que vários lugares do mundo. Então, quando a gente olha para esse momento de diagnóstico e tratamento, a gente tem muitos avanços, né? O SUS ele é muito bem estruturado, hierarquizado, a gente tem dentro da saúde mental no SUS a rede de atenção psicossocial, que são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que a gente tem Brasil afora, é muito bem organizado,
E aí acho que é legal só detalhar bem brevemente como que o SUS está Claro. hierarquizado, né? Então, o SUS ele tem a atenção básica e primária, que é aquela atenção que ela é responsável por resolver a maior parte dos problemas já dentro da UBS, dentro do saúde da família, né, a unidade básica de saúde, e essa atenção básica ela tem que ser fortalecida, isso Brasil afora. Muitas das questões de saúde mental elas já podem aparecer na saúde básica. Aí a gente tem a atenção especializada, onde aparece o que eu disse agora, os CAPs e alguns outros equipamentos. E, por fim, a saúde de urgência e emergência, que, como você colocou, né, leitos de internações, hospitais gerais, que tem leitos psiquiátricos e tudo mais. De modo geral, eu não conheço a realidade de São Leopoldo, de Porto Alegre, para dizer como está a saúde mental, eu conheço muito mais a realidade de São Paulo, mas a rede de atenção psicossocial, ela é bem estruturada. Mas o que acontece é que a gente não tem profissionais suficientes, especializados, então estou falando de psiquiatras, psicólogos, para atender toda a demanda de saúde mental no Brasil. Né? A gente tem aí uma população que está adoecendo, tem a população mais ansiosa do mundo, né? A gente tem alto índice, prevalência de depressão e ansiedade no Brasil. E se a gente precisar de psiquiatra e psicólogo para lidar com todo esse adoecimento, a gente não vai precisar de. Então, eu acredito que tem muita coisa que dá para ser feita, pensar em mais leitos, pensar em uma capacitação. Nessa parte do meio, que é de diagnóstico e tratamento, mas a gente tem que pensar no antes e no depois. A pessoa ali, né? Não é que ela teve depressão e para sempre ela vai ter. Ela pode ter uma vida funcional depois de episódios depressivos, depois de uma tentativa de suicídio, estamos aqui em Setembro Amarelo, ela pode ter uma reabilitação importante. Então, a gente tem que pensar em políticas de como colocar essa pessoa de volta, né, em atividades que a façam bem, a promovam o bem-estar, não esse trabalho. Né? Eu tenho uma mãe que sofre de transtorno bipolar e há alguns anos já ela não trabalha. E eu vejo que isso faz muito mal para ela. E muitas pessoas que adoeceram, né, elas não poderem voltar ao trabalho, gera muita insatisfação e realimenta um ciclo de doenças, de transtornos mentais. Né? Então, como sociedade, a gente tem que entender que não necessariamente o valor está em produzir, né, em produzir financeiramente. Muitas vezes tem outras formas de trabalhos não valorados pela sociedade. Então, a gente tem que pensar nessa reinserção e no prognóstico a partir de um dado diagnóstico de transtorno mental. E, por outro lado, agora indo falando da promoção e da prevenção, se a gente tem aí por volta de 20% das pessoas no Brasil com algum transtorno mental em algum grau, a gente tem outros 80% que não têm transtorno mental e que podem eventualmente desenvolver se a gente não fizer políticas, não tiver políticas públicas que olhem para isso com centralidade. Então, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de mobilidade urbana, quando a gente fala de acesso a mais verde, tudo isso tem a ver com promoção e prevenção em saúde mental. Né? Alguém que não tem uma boa formação, talvez não consiga um bom emprego, um bom trabalho, e esse trabalho pode lhe causar males também mentais. Alguém que não vê o sol, que não tem acesso a ambientes de lazer, de prazer, de acesso ao verde, à água, né? Alguém que não tem saneamento básico, muitas vezes pode vir a desenvolver um transtorno mental. Então a gente tem que pensar que a saúde mental ela está nesse meio do caminho, né? E a gente tem que pensar na promoção e na prevenção, e a gente tem que pensar na reabilitação social dessa pessoa para que ela tenha autonomia e viva bem. Né? Então, eu gosto de falar que o meu tema de campanha é saúde mental e desenvolvimento sustentável, mas para mim, saúde mental mais de desenvolvimento sustentável é igual a bem-estar. Né? Então, a gente precisa pensar em viver bem. Né? Acho que o sonho de todos nós é viver bem. Não, perfeito, Bárbara. Eu acho que o que tu está falando aí só me enche de orgulho de ter uma companheira como você no partido, e, embora não estando tão próximo fisicamente, né, em distância, mas a internet hoje encurta, né, essas relações, e a gente fica feliz de ver alguém que tem esse compromisso, né? Sabe, de uma certa maneira, eu penso mais ou menos como você, um pouco diferente, porque eu não sou um estudioso nesse assunto, mas eu acho que vou começar a estudar isso, sabe?
porque vai me preencher. Eu sou uma pessoa e eu não tenho vergonha, por exemplo, tem gente que tem vergonha de dizer que teve depressão na sua vida. Eu tenho, tive, né? Graças a Deus estou recuperado, entre aspas, ou controlado, né? Eu chamo controlado, acho que recuperado é meio difícil, né? Mas, assim, a gente tem, né, picos e altos e picos, enfim. E o mais triste de tudo isso, e eu acho que a gente, né, fala tanto em racismo, como machismo e todos os ismos, é a psicofobia, que eu já, inclusive, fui alvo por parte de 2 youtubers aqui na internet. Então é muito triste quando as pessoas elas te atacam, se elas não têm o que atacar as tuas ideias, elas virem para cima de ti por um problema que muitas vezes você não ninguém quer. Eu acho que ninguém quer ter uma depressão em casa, né? Tipo assim, hoje eu não tô, acho que eu vou levar uma depressão para mim. Será que alguém gosta de ter depressão, por exemplo? Ou talvez uma síndrome de pânico? Não, né? E eu acho que isso é muito importante. E o que você pensa a respeito da psicofobia? E a gente está nesse mês de setembro amarelo, né? Que é bem propício para essa discussão, né? Olha, esse tema ele é bem complexo, eu até ainda me considero alguém que preciso ler e estudar muito mais. Minha vontade era de fazer algumas disciplinas na psicologia para conhecer mais o tema. Mas o que eu sinto, assim, né? Primeiro, tenho dentro de casa várias pessoas com transtornos mentais, minha mãe, meu pai, meu irmão. Eu, bem possivelmente, tenho uma genética favorável, porque na linhagem materna a gente tem muitos casos de bipolaridade, uma pessoa com esquizofrenia, pessoas com depressão, e na linhagem paterna dependência química. Né? Então, todos nós estamos sujeitos a desenvolver um transtorno mental e ele é muito mais comum do que parece. Né? Então, acho que a primeira coisa a gente tem que desmistificar, né? Tirar esse tabu e falar dele com a necessidade. Acho que Setembro Amarelo é importantíssimo, mas a gente tem que falar o ano inteiro. Né? Sem E acho que é dúvida. legal olhar para o tema historicamente, né? A gente, por muitos anos, como sociedade, não estou falando nem só no Brasil, né? No mundo, a gente tratou os loucos, os ditos loucos, aqueles não aceitos pela sociedade, como aqueles que deveriam ser excluídos, assim como a gente fez com os negros, né? E a gente tem um sistema carcerário hiperlotado, porque qualquer pessoa que foge a alguma regra pré-concebida por quem está no poder há muitos anos, né? Pessoas ricas e brancas e elites, qualquer pessoa que foge, né, aquilo foi encarcerada. E existe uma analogia muito grande entre o encarceramento e a população que tem transtornos mentais, porque elas foram presas em manicômios. A gente, por muito tempo, teve o manicômio como o grande instrumento de apartar a população com transtorno mental, porque ela é louca, porque ela é diferente de nós. E a gente precisa fazer essa reconciliação. O louco não tem que estar no manicômio, o louco muitas vezes somos nós, ou está dentro de casa, e a gente tem que aprender a lidar com a dita loucura e falar dela. Né? O que é loucura? É aquilo que foge? A qual normalidade estipulada por quem? É claro que tem transtornos que eles são mais agravos mais severos, que a pessoa de fato ela perde muitos níveis de racionalidade e de conseguir fazer as próprias atividades fisiológicas e funcionais. Mas assim como uma deficiência, por exemplo, a gente tem que aprender a lidar e falar sobre, né? Então, acho que tem graus e graus de transtornos mentais, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua necessidade. E a gente precisa aprender como sociedade a acolher toda essa diversidade, né? Então, também às vezes colocar tudo no mesmo bolo, né? A depressão, a ansiedade, ela, dependendo de qual que é a intensidade dela, ela é muito mais leve, muito mais fácil de tratar. O antidepressivo ele é um medicamento muito custo-efetivo, ele é barato, entrega um resultado do ponto de vista de resultado. Mas a gente tem transtornos, transtorno de personalidade, transtorno borderline, tem doenças neurológicas gravíssimas, né, que desde de criança a pessoa já desenvolve, que são incapacitantes. A gente tem diversos tipos de transtornos mentais, e por muito tempo a gente tratou todo mundo, né, nesse dito lugar do louco, que deveria ser excluído, deveria ser isolado no manicômio. Acho que, felizmente, desde o início da década de 90, implantação do SUS e todas as discussões ligadas à reforma psiquiátrica, a gente vem fazendo um movimento como país de extinguir manicômios e tratar os pacientes com transtorno mental de maneira mais acolhedora e humana, mas ainda está muito distante. Eu já acompanhei, infelizmente, muitas internações psiquiátricas,
eu conheço muitas dessas instituições que trabalham com internações psiquiátricas e elas desempenham um papel de saúde pública, um papel social importante, mas o ideal é que essa pessoa pudesse ser tratada de forma mais humana, né? E claro, os profissionais da saúde que estão lá, só quem tem alguém com transtorno mental em casa, com agravo severo, sabe como é difícil, né, você manejar dentro de casa. Então, eu não julgo de forma alguma os profissionais da saúde que trabalham nessas clínicas, porque eles fazem um trabalho heróico, importantíssimo. Mas o quanto mais a gente puder pensar na humanização do tratamento, né, e acho que é o caminho. Não, com certeza, né, os profissionais de saúde do nosso país, né, merecem nossas palmas, porque são heróicos. E, Bárbara, eu acho que a gente precisa falar para a população em geral de que a doença mental tem que ser tratada de uma maneira simples, aberta e franca, como a gente está batendo um bate-papo aqui, falando sobre isso. Infelizmente, eu já tive uma situação em que eu perdi um emprego por eu declarar, né, minha situação, e eu não tenho vergonha nenhuma, porque eu teria vergonha, Bárbara, se... E agora está entrando aqui na nossa conversa um amigo nosso lá direto do Rio de Janeiro, o Lucas Almeida, eu agora pude entrar, estava tentando entrar, não sei o que aconteceu lá com ele, mas, Bárbara, Bárbara, entrou uma ligação no meio aqui, mas enfim, eu não tenho que ter vergonha disso, né? Porque doença mental, como qualquer uma doença, como tem uma pessoa que tem artrite, artrose, enfim, infelizmente marginalizados, né? A doença mental ela é marginalizada. E eu acho que o ponto esteja, né, tentando representar esse nicho também da sociedade que precisa. Às vezes, a pessoa está tentando insistindo ligar para mim, mas não adianta agora. Às vezes a gente precisa, né, para aquele discurso também anti-identitário que diz assim, isso é uma pauta menor, não tem tal. A gente pensa um processo de Plano Nacional de Desenvolvimento, mas a gente tem que falar das pessoas, né? E essas pautas ditas minoritárias são pautas humanas e que é o humano nos interessa também, né? Eu não sei se eu falei demais, mas eu não sei se corrobora com o teu pensamento, né? Corrobora, com certeza, não é? E muito obrigada por trazer. Eu acho que é muito importante e corajosa essa postura de trazer, né, que já já desenvolveu um transtorno mental, porque como eu disse antes, acho que a gente não pode mais jogar os transtornos mentais para debaixo do tapete e fingir que ele não existe, senão a gente não vai conseguir pensar, né? Acho que a gente fez um esforço aqui nessa conversa, não é, de tentar integrar o tema da saúde mental com o tema do desenvolvimento sustentável. Então, se a gente quer, de fato, viver em uma comunidade, seja ela um município, estado, país, né, que se preocupe com a saúde, também tem que olhar para a saúde mental e para a saúde ambiental. Então, acho que me senti contemplado, assim, pela sua fala. E aí, Lucas, seja bem-vindo à nossa mesa de discussões aqui. Boa noite. E aí, o que tu tem de curiosidade para saber da nossa entrevistada, nossa convidada especial dessa noite? Da onde ela é, São Paulo. Eu já faço uma pergunta mais ligada. São Paulo. São Paulo aí? São Paulo que é o foco da política nacional hoje, apesar do Rio de Janeiro estar aí nos noticiários quase que diariamente. É impeachment, é guardião do Crivella, é não sei o quê, é tanta coisa que acontece no Rio de Janeiro, mas a política de São Paulo também é muito importante, é uma diretriz para o Brasil. Né? Tu é da capital, Bárbara? Sou da capital, sim. É da capital. Então aí nós temos um conflito de posicionamentos, né? E hoje a eleição para São Paulo é uma incógnita muito grande. Nós temos aí o Covas, né, que é o atual prefeito, correndo por fora, junto com o Celso Russomano, que são dois desenhos que São Paulo não precisa ter, né, para o seu futuro. O Márcio França ali em algumas
em alguns cenários em terceiro lugar, em alguns cenários em quarto, né? E a esquerda vem muito pulverizada em São Paulo, como vem pulverizada no Rio, né? Então, a gente perde um pouquinho de força na largada, muito por causa dessa pulverização. Aqui no Rio nós vamos ter candidato próprio, a Marta Rocha, né? E conforme eu mandei para o Noel umas pesquisas que saíram hoje encomendadas, né? Nós vimos ali um cenário perturbador, né? De um futuro, de uma possível reeleição do atual prefeito Marcelo Crivella, né? Se houver o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, é um cara envolvido em tudo que é tipo de corrupção, roubalheira, safadeza com dinheiro público, né? Mas que corre o risco de ser reeleito nessa onda bolsonarista, né? Que ainda permeia muitos estados do nosso país. Aí em São Paulo não é diferente. Nós temos Celso Russomano, né, que é um aliado assim fiel ao Jair Bolsonaro, não só ele, como o próprio Covas, né? E como tu vê a esquerda vindo pulverizada, né, com Boulos e Erundina, com Gilmar Tato, com Márcio França, né? Quais são as possibilidades que tu acha da esquerda conseguir chegar ao poder em São Paulo nesse cenário em que o Brasil está hoje? Perfeito. Deu uma cortadinha agora no final, mas deu para ouvir, sim. Bom, primeiro, boa noite, prazer. Acho que essa pergunta é a pergunta aí que todos nós paulistanos, brasileiros de modo geral, gostaríamos de saber responder com alguma tranquilidade. Acho que o cenário atual não nos permite essa tranquilidade. Mas eu avalio da seguinte forma, né? A gente está aí agora exatamente no período de convenções, então todas essas coisas estão por se confirmar, e a composição que a gente vê de primeiro turno não é das mais agradáveis, como você bem colocou. Acho que no dia de hoje a gente teve uma sinalização de apoio de algumas pessoas aí ao Covas, e acho que tem algumas incógnitas, por exemplo, a Marta Suplicy, que foi prefeita de São Paulo aí em 2001, 2004, ela hoje está afiliada ao Solidariedade, ela é uma pessoa que tem uma votação significativa por ter feito um trabalho importante em periferias na cidade, e ela tentou várias negociações partidárias, seja com PSB, PDT, Rede, PT, e ela acabou se filiando ao Solidariedade, e acho que ainda existe a incógnita se ela sairá de vice ou se ela sairá de candidata a vereadora, e quais são os impactos disso. Acho que é cedo para dizer, mas de toda forma, eu acho que, assim como a nível nacional a gente não tem uma composição de forças, né, a tal união da esquerda, a gente também não teve aqui a nível municipal, e isso é muito prejudicial para o campo progressista de modo geral, né? Então a gente tem aí 3 candidaturas que hoje disputam espaço dentro do campo progressista: Boulos, Erundina, do PSOL, o Tato, do PT, e a candidatura do Márcio França e do Antônio Neto na coligação PSB-PDT, e acho que vai ser uma queda de braços entre os 3. Existe a sinalização do PT de diálogo com o PSOL nessa última semana, não sei o que aconteceu e quando vão ser as convenções dos dois, mas eu acredito que cada um vai sair com a sua própria candidatura. Isso acaba por fortalecer a candidatura da nossa coligação aqui, Márcio França e Antônio Neto, que acredito que é uma chapa que tem chances reais de ir para um segundo turno, mas me preocupa muito o que vai ser desse segundo turno. Né? Acho que tem ainda algumas incógnitas de quem o Bolsonaro vai apoiar, e isso pode levar a recomposições de forças. Então, acho que é cedo para dizer, assim, mas na minha avaliação, essa decisão de quais candidatos estão lançados na cidade de São Paulo, por ser, né, um centro pungente econômico, deveria ter sido feita agora, antes das convenções, né? Agora já temos definidos candidatos, etc., e a esquerda rachada, é mais fácil a gente ir mais fraco para um segundo turno, novamente, e ter dificuldades para conseguir fazer a campanha do Márcio França, por exemplo, que acredito eu que tem mais chances ser vitoriosa. Então, assim que eu avalio. De toda forma, eu acho que existe muito espaço de diálogo e de fortalecimento partidário acontecendo na cidade nesse momento, né, de formação de quadros, e isso pode resultar em uma boa eleição para as chapas de vereadores. Então, se a minha avaliação ela é pessimista para prefeito, eu acho que as chances maiores que a gente tem é de manter o Covas, se não um cenário pior.
Eu acho que para o legislativo, eu avalio que a gente tem chances de crescer, né, como campo progressista. Acho que a pandemia ela coloca em evidência várias das desigualdades, ela traz com força políticas sociais, especialmente dentro da área da saúde, e acho que cada vez mais a gente está discutindo a importância de diversidade, a renovação política não pela renovação, mas sim por trazer diversidade, pessoas jovens, mulheres, negros, mais diversidade. Então, eu quero acreditar que vamos ter uma Câmara Municipal um pouco mais diversa e renovada, ainda que a perspectiva majoritária ainda seja mais incerta. E me parece também aí, Bárbara, fazendo uma leitura política, eu acho que São Paulo a gente está muito bem. E o Rio, eu acho que para um primeiro momento, talvez a população não conheceu direito a Marta. Eu acho que ainda temos, sim, uma efervescência do bolsonarismo, mas eu não me assusto com pesquisa de início. Eu até prefiro estar no início perdendo. Não é Não, não, só vou concluir meu pensamento, eu já passo a palavra. Mas é claro que a gente tem que pensar e se preocupar com isso, né? Porque, enfim, tal. Eu acho que seria interessante para nós, né? Nós pensando no Ciro como presidente, termos, né, a vitória em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, né? Mas o Curitiba conflui, que é uma resistência no meio bolsonarista. Não tenho dúvida que seria uma vitória, e é uma vitória interessante mesmo. Porto Alegre, não sei se a gente vai conseguir com a nossa candidata, né, falando assim, mais pé no chão. Mas a gente está se inserindo no processo, enfim, tudo pode acontecer. O processo de Porto Alegre é muito complicado, muito complicado. Talvez seja a eleição mais complicada do Brasil. Mas é por aí, né? E, Lucas, eu passo a palavra para ti também. Só para fazer só O um Lucas pequeno comentário deu uma falhadinha. fala da Bárbara, e depois eu passo para. Retornei? Retornou. Retornei? Pode falar, Lucas. Não, é que é o seguinte, eu acho que aqui no Rio de Janeiro, o Bárbara, né, aqui no Rio de Janeiro nós temos como São Paulo, né, o PT ele acusa normalmente nós trabalhistas de divisionistas, né, de quem está ali para promover a desordem, né, e a discórdia entre a esquerda. Né. Mas se tu vê o nível dos candidatos que o PT hoje apresenta nos principais polos do nosso país, né, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, né, você vê que é uma situação muito crítica. Né? A Benedita, no auge da sua popularidade, como vice-governadora do Rio, não venceu no Rio de Janeiro. Perdeu para o César Maia. Né? E o Gilmar Tato, eu acho que é um dos seres mais desprezíveis, né, da política paulistana, e da política brasileira, né, sem expressão nenhuma, né, nos natos da sociedade. Né? E colocar um cara que não tem expressão, que não tem representatividade, que não demonstra nada para a população de São Paulo, nada de novo, né? Fora o que dizem aí a respeito dos esquemas do transporte, mas eu não sei se isso aí é realidade mesmo, né? É um equívoco, né? Pensar realmente que o povo com perdão da palavra, pensar que o povo é realmente otário, né? Porque a situação é muito crítica hoje, né? E o jeito que o PT vem tomando posições nos principais polos do país é muito ruim. Mas é muito bom, não é? Já disse aí, em BH a gente já vai ter o Calil, né? O Calil está eleito prefeito já, né? As questões que vão no Rio de Janeiro e São Paulo ainda tem muita água para rolar nessa prévia que eu mostrei, não é, né, interna. Deu ali alguns cenários, né? Se não eleger o executivo, vai eleger muita gente bem intencionada para as câmaras legislativas dessas grandes cidades, que vão fazer um trabalho muito bom. Né? E aí, Bárbara?
Saiu o áudio? Não sei. Saiu, cortou um pouquinho no final. Se me permite só um breve complemento, assim, eu sou uma fã da Benedita, então não vou entrar no mérito do quadro, assim, acho que ela é um excelente quadro, mas como você bem colocou, de fato, não teve uma votação expressiva para o executivo. Eu realmente acredito que essa composição de forças ela deveria estar sendo mais bem articulada a nível nacional, sabe, para que o Noé falou do caso de Porto Alegre, a gente vê um monte de candidaturas interessantes e fragmentadas, então, de fato, essa composição de forças deveria estar sendo feita a nível nacional de forma a poder costurar, né, a nível municipal, de fato, candidaturas mais coesas e fortes. Né? Quando eu pego o quadro que é a Erundina é alguém que eu admiro, ela fez uma gestão excepcional na cidade de São Paulo, ela é um quadro que, a nível nacional, fez um trabalho muito, muito ético, que eu admiro muito. Né? Então, ela é alguém que puxa muitos votos. Então, se essa composição puder, trazendo assim para o realismo político, né, eu realmente gosto de olhar para a possibilidade da gente ter tido um diálogo para uma frente ampla. Acho que para 2020 não foi possível, isso vai nos, colocando aqui nós no plural, não só no PDT, né, mas vai nos deixar como sociedade muito fragilizados. Porque se a gente já tem um Bolsonaro na presidência, se a gente tiver com um monte de prefeito bolsonarista, ou do Partido Novo, ou de um monte de partido de direita aí pipocando nas principais capitais, a gente está numa sinuca de bico bem complicada, e a gente sabe quem perde com isso tudo, né? É a população pobre, a população preta, periférica, são os indígenas, então realmente a composição de forças não está sendo favorável. Espero que para 2022 a gente consiga corrigir essa rota. Eu acho que o PDT está traçando um caminho muito importante, construindo uma frente com a Rede, PV, PSB, a nível nacional, e acho que muitas das costuras que foram feitas para a eleição municipal agora já tem a ver com isso, né? Uma pena não ter esse diálogo entre PT e PSOL junto nessa história. Eu acho que falta, inclusive, Bárbara, eles abaixarem um pouquinho a bola, né? Dizerem que nós somos revisionistas. Nós estamos apoiando o pessoal em Florianópolis, estamos apoiando o pessoal em Belém, em tantas outras cidades, nós estamos apoiando o pessoal. Né? Aonde foi que eles cederam a vez, né, para também nos apoiar? Né? Então, é uma via de mão única. Né? Eles querem a união, mas eles também não fazem nada para que essa união aconteça. Né? Com certeza. É verdade. Bom, a gente tem muito desafio pela frente. Eu acho que a gente, né, nessa composição catastrófica que o Brasil vive, né, Bárbara? A gente tem uma coisa que eu acho que é muito importante, né? E no final do livro do Ciro, o Ciro fala, né, que ele tem que ter a esperança sempre, né? Que ele não cabe a ele o desânimo, e a nós também não cabe o desânimo, né? Porque nós somos os multiplicadores do PND, né? Nós somos os multiplicadores do trabalhismo histórico brasileiro, que não é o trabalho. Os Cavaleiros da Esperança, que nós não somos, né? Não é o trabalhismo moreno, né? Que eu particularmente gosto de chamar trabalhismo moreno, que é para fazer aquela composição, né, do socialismo moreno do Darcy. Eu acho que a gente tem muito a acrescentar, e o PDT está crescendo não porque é um partido que está numericamente, mas pela qualidade, e nós temos aí quadros maravilhosos. Hoje, né, eu conversei aí com outro quadro lá de Belo Horizonte, fantástico, fantástico, fantástico. Né? Alguém preocupado, por exemplo, com a questão da mobilidade urbana. Dizer, a gente precisa se especializar na cidade, né, Bárbara? A gente tem que se buscar especialização nessas áreas aí, né, que são fundamentais para a vida dos seres humanos. Senão, se a gente fazer a política, a gente faz política para quem? Pelo poder ou pelas pessoas, né? Eu acho que isso é uma indagação que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Perfeito, e acho que eu volto no ponto, né? A gente falou aqui do que é ser progressista, e para mim o progresso tem a ver com a gente reduzir as desigualdades. E a gente precisa eleger projetos políticos que sejam comprometidos com a redução das desigualdades e com a preservação ambiental.
né, porque como trouxemos aqui, tem conexão também entre esses dois temas, então acho que temos que lutar. O livro do Ciro é fantástico, porque ele traz com muita seriedade, pragmatismo, e todos esses temas, assim, né, de construirmos um projeto nacional que tenha com o objetivo de desenvolver, mas de desenvolver reduzindo desigualdade, né, acho que esse é o fio motor de qualquer desenvolvimento que eu defendo, que tenho certeza que vocês também. Com certeza. Lucas, quero agradecer a tua participação aqui. Demorei para chegar, né? Mas cheguei no laço. Não, mas a tua pergunta da conjuntura política foi importantíssima para o nosso debate. Bárbara, muito obrigado mais uma vez. Fico sem palavras aqui. E volte mais vezes aqui na Voz da Legalidade. Nós, né, recebemos de braços abertos, né, Lucas? O Lucas aqui é um cara que está sempre presente com a gente. Ele tarda e não falha. É um cara... Aí, Bárbara, tem uma nominata em São Paulo de vereadores assim do maior nível. Acredito que você é um deles também. Né? Sem dúvida. Tem Todd Tomorrow, tem Gabriel Cassiano, tem a Tabata Ganga, tem muita gente compromissada aí com o PND e com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Com certeza. Exatamente. Muito obrigada e prazer, viu, Lucas? Prazer, Bárbara, todo meu. Espero te ver lá na Câmara dos Vereadores ano que vem. Estou me esforçando muito para isso. Pode contar aqui com a Voz da Legalidade para o que precisar, tá? Combinado. Muito obrigada. Noé, muito obrigada, Lucas. Obrigado mais uma vez pela generosidade aí. E, enfim, né? Mais uma missão cumprida aqui no nosso canal. Beijo a todos e até a próxima. Até.